Shalom! Estamos dando início a mais uma aula de teologia bíblica do Novo Testamento, dentro do contexto da nossa proposta de uma especialização dentro do Novo Testamento. Nós já temos estudado alguns temas, já estamos indo hoje para a quarta ou quinta aula, e a nossa proposta hoje é entrarmos dentro da teologia inclusa no livro de Atos e depois vamos entrar então na coerência e o cerne da teologia de Paulo. Nós hoje vamos seguir, claro, sempre a proposta do livro do Frank Tillman, né, o Teologia do Novo Testamento do Frank Tillman, que é justamente o nosso livro base, nosso livro texto. Outra questão também é que nós vamos seguir uma sequência ordenada dos assuntos que vai ser tratado nesta aula. Bom, quando nós pensamos em Atos dos Apóstolos, muitas das vezes a proposta, o sentimento é que Atos é um livro histórico e, por ser um livro histórico, ele não vai conter uma teologia no sentido nem sistemático e nem bíblico, não é? E não tem, às vezes o leitor, o estudioso, ou pesquisador, num olhar não muito estrito, num olhar lato, ele vai considerar que esta seria uma proposta histórica e, por ser uma proposta histórica, não tem um contexto teológico inserido dentro do conteúdo. Mas é um engano. É um engano porque o livro de Atos, na verdade, ele faz parte do bloco ou do grupo contido da teologia lucana. A teologia lucana, ela compreende o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E a teologia lucana é uma teologia pneumatológica e missiológica, ou seja, a pneumatológica, que é sobre a obra do Espírito Santo, é com a proposta de apresentar a obra do Espírito Santo como sendo a promovedora da ação da salvífica, da salvação através da ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo sendo o mediador e o condutor da ação salvífica, e, ou seja, da efetivação da salvação, e também o Espírito Santo sendo aquele que aperfeiçoa e concede a santificação. Então, sendo ele o santificador, tá? Outra questão também interessante é que Lucas vai trabalhar, tanto no seu evangelho como também lá em Atos, dentro da sua proposta de teologia lucana, a missiologia. E a missiologia, dentro do viés, do olhar lucano, ela tem 5 prospectos. O primeiro prospecto, a visão e concepção de missões a partir da ação do Espírito Santo. Tá? Depois, com a composição de missões a partir das propostas missionárias que são apresentadas geograficamente e como é que elas devem, até já apresentando uma questão de contextualização cultural. Tá? Terceiro, Lucas trabalha o empoderamento do Espírito Santo como uma capacidade para testificar. Esse testificar do verbo martireu, que implica justamente ser testemunha ocular, testemunha do que só deve, que tem, é obrigado, é integralmente obrigado a falar tudo que viu e ouviu, automaticamente essa proposta é uma proposta de que esta concepção de testificar seria uma proclamação, seria a narrar, documentar, apresentar, defender todas as ações que Cristo operou através do seu ministério, em que eles, os testemunhas, os apóstolos, foram testemunhas oculares, vendo e ouvindo. Então, a terminologia martíria, ou martiria, que é testemunhar, testemunha e testemunhar, ela está muito fixa a uma questão jurídica e a de um compromisso alencado perante a um tribunal, em que a pessoa é obrigada a falar tudo que viu e ouviu.
mas também tem o outro verbo, o verbo martireu, que está justamente implícito em testificação. Essa testificação seria a proclamação do que viu e ouviu. Então, nesse contexto, o Espírito Santo está dando apoderamento, ou seja, a capacitação, aquela, vamos dizer assim, efusão de autoridade que é a virtude, é o dínamos, é o poder. Outra questão também interessante, que é a quinta que eu vou colocar aqui, é que Lucas, ou a teologia lucana, vai propor também em Atos de que uma história da igreja, ela nasce, desenvolve-se e continua em ampliação e crescimento através de uma orientação e um impelir e um impulsionar do Espírito Santo como aquele que é o responsável pela edificação e complementação e redimensionamento da obra evangelística e automaticamente edificação da igreja, como sendo aquele que foi enviado para vir a conceder a concessão, né, do arrependimento, né, causar o arrependimento, a mudança de comportamento e ir trabalhando todo o processo salvífico e através disso, do individual, ir formando o coletivo e no coletivo ir surgindo a igreja na sua dimensão física, social e espiritual. Tá? Outra questão teológica também implícita dentro do livro de Atos é a teologia pneumatológica, a teologia do Espírito Santo, que é uma teologia aonde Lucas, e tanto no Evangelho como em Atos, ele procura desenvolver sistematicamente e ordenadamente toda a obra que o Espírito Santo atua, tanto no processo soterológico, como no processo eclesiológico, que seria a capacitação com os dons, a testificação, o resplandecer e a identificação do cristão com os frutos espirituais, e também a orientação e a direção como guia e a atuação e intervenção soterológica dele como aquele que promove e medeia todo o processo salvífico. Tá? Então, essa questão, esse agir e intervir do Espírito Santo é a teologia cerne, é o cerne teológico do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro eclesiológico, é um livro missiológico, é um livro que seria um documento da igreja cristã, documento do nascimento da igreja cristã, mas um documento do nascimento da igreja cristã com um sentido propulsor pneumatológico, um sentido propulsor de uma efetivação soterológica, porque a salvação vai causando o propulsar da eclesiologia, o propulsar da edificação da igreja, da expansão do reino de Deus. Então, Lucas vai apresentar que soterologia e eclesiologia andam juntas, trabalham juntas, nascem juntas e alcançam o mesmo propósito e o mesmo sentido dentro da efetivação prática dessas duas doutrinas, dessas duas propulsões da teologia sistemática dentro da esfera da teologia bíblica. Quando nós olhamos isto, às vezes é difícil compreender um olhar para se entender essa proposta no contexto exegético, histórico, gramatical. Mas se nós sairmos do histórico gramatical e olharmos somente para o histórico, contendo um sentido analítico, nós vamos ver que esse é o verdadeiro sentido aplicativo e teológico da teologia lucana, empreendido em Atos e empreendido, claro, no seu Evangelho, porque o Evangelho ele é complementado,
ele vai ao encontro, ele se encaixa, ele se correlata em Atos dos Apóstolos. Amém? Bom, agora vamos nos dirigir à coerência e o cerne da teologia de Paulo. Esse tema é um tema muito importante. É um tema que trata da coerência, qual é o sentido da coerente, qual é o propulsar coerente, em que torna-se coerente essa teologia paulina e qual seria o cerne aplicativo dessa teologia e a sua relação com os tempos e os períodos em que a igreja viveu, está vivendo e irá viver. Né? Um período tridimensional. Aí quando nós começamos a observar a questão da coerência, nós temos que pensar em James Dunn, não só James Dunn, tá? Mas também Horkheimer, tá? Outro também que vai trabalhar essa proposta é o Barrett, o Scheiner, tá? Que são teólogos que vão defender que a teologia paulina, a teologia proposta e apresentada por Paulo, mesmo ela tendo sentido doutrinário, sistemático, os assuntos, os temas que ele aborda saem dentro da sua cosmovisão, nascem dentro da sua cosmovisão e concepção, partindo do processo de um olhar que Paulo tem com viés não só eclesiológico e missiológico, mas com viés também de uma pessoa que tem uma formação filosófica, que tem uma formação vivenciada dentro do contexto da intelectualidade, que seria o contexto da Grécia e da Atenas e também tendo passado pelas melhores escolas e faculdades da época da Antioquia, que é Tarso, tá? Então, na Cilícia, e automaticamente com isso alcança Paulo uma visão de mundo filosófica, sociológica e antropológica. E com isso ele vai trabalhar a teologia a sistemática, dentro dos seus elementos propulsores, das suas disciplinas, com a proposta de uma ampliação histórica, partindo da proposta do ser enquanto uma análise do ser filosoficamente, sociologicamente e no contexto antropo, no contexto humano. E nesta implicitação desses três ângulos, sociológico, filosófico e antropológico, que ele vai trabalhar e vai situar a sua teologia como uma proposta de uma estruturação, fundamentação e ampliação da vida humana para um transcender espiritual, um transcender de religar e de religião, um transcender de uma comunicação oral e verbal com Cristo e de um sentido também de uma teologia que tenha um viés apologético para servir de uma defesa da fé respaldada em temas que estão sendo debatidos pelos, vamos dizer assim, as escolas filosóficas contrárias à fé cristã naquele período do ceticismo e naquele período do apogeu da filosofia e do racionalismo, certo? Grego helenista, né? Nessa aculturalização helênica que está vivendo a Grécia, está vivendo o Império Romano e todo o contexto não só social, mas cultural e que vai implicar, claro, na religião e na religiosidade. Agora, quando nós olhamos também, e aí Ridderbos vai trabalhar muito bem isso, ele vai dizer o quê? Que o teste de uma boa teologia de Paulo, tá,
é o grau em que ela permite ao leitor, ao estudioso, ao pesquisador, aquele que está centrado em estar pesquisando sobre ela, e também a igreja enquanto sede, enquanto instituição da manifestação cristocêntrica, não apenas entrar no mundo das ideias, ou aí ele vai entrar no sentido filosófico de Platão, da dialética platonista, do mundo das ideias, né? Não só no mundo das ideias de Paulo, mas também se ocupar teologicamente com as afirmações feitas por ele e com os assuntos que ele trata. Como ele está tratando, como que ele está abordando, como que ele discute, dialoga, confronta numa dialética hegeliana, numa multiplicidade ideológica a partir de uma proposta dialética platonista, e como que ele visualiza o tempo e o período no sentido do empreender uma defesa e uma argumentação com sentido teológico. É isso que quer dizer Hildebrandt. Tá? No aspecto e no sentido teológico, é isso que Hildebrandt está dizendo, interpretando essa fala de Hildebrandt aqui. Agora, quando nós vamos olhar também, e aí nós vamos unir Johannes Dahn e Hildebrandt, né, que são dois intérpretes da teologia paulina, que algumas características de Paulo estão elencadas em alguns dos seus escritos, do corpus escritos de Paulo. E o corpus de escritos de Paulo, é interessante nós retirarmos 3 epístolas para analisarmos a sincronia do pensamento paulino, que seria Romanos, vamos dizer assim, o cerne soterológico de Paulo, a teologia eclesiológica de Paulo a partir da carta de Éfesos, a Efésios, né, a Éfeso, a epístola aos Efésios, e depois, para fechar, a teologia da esperança, pautada em 1º e 2º Tessalonicenses. Essas 3 partículas do corpus escritos paulino nos leva a compreender qual é que é o debate, qual é a proposta desse mundo de ideias paulina, qual é que é a concepção, a visão e a percepção de mundo no sentido humanitário e sociológico e antropológico que Paulo está empreendendo em seus escritos. Se nós olharmos Romanos, soterologia pautada e afixada e explorada na carta aos Romanos, é justamente uma visão e percepção que vai nos levar a visualizar, a pensar, a ressaltar uma teologia mais voltada a uma visão de uma salvação, não só no processo da progressão e do desenvolvimento da salvação, mas também da ordem salvífica, mas também do sentido aplicativo da salvação a partir da concepção do homem como antropo, do homem como ser humano, do homem no seu sentido sociológico, filosófico e psicológico. Porque ele vai trabalhar com a psique, com a alma, mas ele também vai trabalhar com o homem no seu sentido cerne do pensamento, da razão, do seu cognitivo, da sua forma de entender e ver e conceber o mundo. E ele vai trabalhar também o homem na sua formação, dentro das suas limitações e expectações como ser humano. Mas com essas 3 propostas e 3 ângulos e 3 prospectos, sentidos e perspectivas, é que ele vai explorando, é que ele vai buscando, é que ele vai ampliando, vai desenvolvendo um olhar ainda mais sincrônico do âmbito soterológico. E é interessante nós colocarmos e pensarmos isto, como é que ele consegue esse debate, esse embate, essa proposta,
esse debater, envolver soterológico dentro de uma percepção de mundo tridimensional a partir do ser humano como centro da efetivação salvífica. Agora, se nós olharmos para Éfeso, não é? A epístola aos Efésios, e eu falo Éfeso porque ela está sendo direcionada à igreja que está situada em Éfeso, ele vai trabalhar uma eclesiologia que está dentro de um contexto sociológico, de um politeísmo e de um sincretismo, porque Éfeso é uma cidade que tem mais de 52 templos a deuses, que é uma das capitais do ceticismo, da ampliação dos embates e debates filosóficos da época. E aí a eclesiologia paulina, nesse âmbito, é justamente de uma apologia, de uma composição não só sistemática da organização, do organismo, da estrutura, da formação, do desenvolvimento, do que Paulo concebe ser a igreja no seu sentido físico, no seu sentido social, no seu sentido espiritual como corpo de Cristo, mas também no seu sentido de ser a embaixadora, a representante, que está dentro de um sentido aplicativo, de uma representatividade teocêntrica num mundo antropocêntrico. E essa responsabilidade teocêntrica dentro de um contexto antropocêntrico em que ali está havendo um embate, um debate politeísta, Paulo então vai desenvolver uma eclesiologia voltada a um cristocentrismo, uma cristologia em que ela é propulsora do pensamento eclesiológico de Paulo e ela é a fundamentação desta igreja e dessa matiz eclesiológica que está propondo Paulo. Agora, se nós irmos para a teologia da esperança e olharmos a teologia da esperança a partir da percepção e concepção paulina, nós vemos que a teologia da esperança e a concepção paulina está pautada não só na questão da ira, do juízo, da confrontação à vida que agora se encerra e tem que prestar contas, tem que passar pelo juízo. E esse juízo é tridimensional. E esse juízo ele é dual. Ele é tanto para recompensar, mas também para condenar. Recompensar, nós direcionamos-nos para 1 Coríntios 3:3, e aí tem o tribunal de Cristo, o galardão. E condenar, nós olhamos justamente para 1 Tessalonicenses 4, aonde tem justamente a aplicabilidade da igreja não sendo reservada para o tempo da ira, mas o ímpio estando presente e implícito dentro desse contexto de ira, de juízo. E esse juízo sendo para ferir essa condenação, essa aplicação de penalidade pelo pecado praticado. A teologia da esperança que contempla a redenção, que contempla a glorificação, que contempla uma nova concepção e dimensão de vida para Paulo, é a partir de uma condição de estar com Cristo, que Paulo até em Filipenses vai falar, melhor é estar com Cristo. E aí é esta concepção que ele faz do paraíso, e é esta concepção que ele faz do estado intermediário da alma. E aí Paulo trabalha essa questão vida pós-morte e estado intermediário da alma e eternidade e também, vamos dizer assim, redenção eterna, glorificação, recompensa, arrebatamento da igreja, não é?
que o único texto escriturístico do neotestamentário sobre o arrebatamento vem da teologia e concepção paulina, lá em 1 Coríntios 15, relacionando-se com 1 Tessalonicenses 4, a pessoa do anticristo relacionando-se com 2 Tessalonicenses 2, e aí nós vamos ver que todo esse contexto teológico que Paulo está trabalhando, justamente é situando a sua teologia ao passado, a um contexto, vamos assim, judaizante, judeu, em que ele vivia como fariseu e que ele era um judeu, e aí ele vai dar a sua aferição sobre a lei na carta aos Romanos, fazendo um paralelo entre a lei e a salvação, e o mesmo ele vai fazer na carta aos Gálatas, quando ele trabalha um embate, uma dialogicidade, lei, graça, graça, lei, e depois ele vai transpor esse horizonte perceptivo e vai entrar na sua questão filosófica do Paulo pensador, e que vai discutir os elementos e os pontos cardinais da soteriologia, mas a sua soteriologia e o cerne da sua teologia vai ser pautada na justificação, a justificação pela fé, que vai ser promovedora de um embate, debate com ele e Tiago, ele defendendo a fé para a justificação e a fé pela graça, e uma fé fidelidade no sentido mais voltado à justificação, no sentido mais voltado ao âmbito soterológico, e Tiago, a questão proposta de obras, de manifestação e cumprimento dessa atuação e efetivação de fé. Paulo também vai ter um embate nessa concepção da sua teologia, nesse seu sentido anteológico, tratando de questões eclesiológicas que são realidades expostas do viver cristão diário, como se estivesse colocando os membros da igreja num seu divã e ele sendo um psicólogo que está fazendo uma anamnese individual e coletiva dessas metacatarse, ou seja, desse sistema metacatérsico, desse pensamento aonde a pessoa está inserida em conflitos, em aferições pessoais e de uma introspectivas e muitas vezes extrospectivas, mas como muitas vezes ocultando as suas realidades, mas que para Paulo estão latentes, e Paulo vai avaliando e analisando e tratando cada uma dessas circunstâncias, das doenças psicossomáticas, das doenças interiores, dos traumas interiores, dos conflitos interiores. E isso é muito bem perceptivo na epístola de Paulo, justamente aos Coríntios, quando ele está tratando algumas particularidades de alguns membros daquela igreja, que era uma igreja com alguns problemas, com algumas circunstâncias, com algumas situações nevrálgicas, e depois ele vai ter um outro sentido quando ele vai expor alguns traumas e a solução de alguns traumas e o conviver de uma vida cristã e um padrão de vida cristã na carta aos Filipenses e aos Colossenses, que seria uma carta, claro, de um viés apologético, mas também que trata uma questão antropocêntrica e humana a partir da psicologia, vamos assim, teológica, da psicologia eclesiológica de Paulo. Então, Paulo está situando a sua teologia a uma realidade, vamos assim, anterior, dentro do contexto que ele viveu e como ele está fazendo uma anamnese pessoal dele, escritor, dele, apóstolo, dele, Paulo, dentro de seus conflitos interiores, e muito bem perceptíveis
nas suas epístolas aos seus discípulos, como Timóteo e como Tito, nas suas cartas pastorais, e depois na sua exposição pessoal, nas suas realidades pessoais, das suas situações, dos seus pensamentos e dos seus conflitos com o contexto decadente do judaísmo e a sua proposta para o cristianismo, sendo ele um judeu, e os conflitos que ele enfrenta de embate com vamos dizer assim, com a religião que outrora ele abraçava. A teologia do presente paulino é a teologia do hoje, é a teologia efetivada, a teologia autorizada, a teologia que olha para um contexto social e vai analisando dia após dia e propondo as suas saídas, suas intervenções e concepções dentro de reações naturais do ambiente que se situa. A teologia já, vamos assim, futurista, que está olhando para um sentido de um prospecto proléptico, que é a teologia já escatológica e teologia que olha ao futuro, que olha o além, à frente, que contempla um mundo moderno, pós-moderno, dentro do âmbito da teologia paulina, é uma teologia que ela não vai se defraudar, se corromper, se evadir da sua responsabilidade por causa dos conflitos sociais, dos contextos sociais, dos tempos presentes e tempos futuros que a sociedade há de viver. Mas que, muito pelo contrário, vai confrontar os tempos, as reações e as concepções e situações sociais filosóficas e psicológicas que o ser humano vai viver no seu contexto de mundo, de terra, dentro de uma esfera, de uma proposta espiritualista, religiosa e de uma proposta soterológica fidedigna ao corpus escritos, à escritura, ao verbo, à palavra e a Cristo. Então é isso que nós tínhamos para hoje. Essa é a aula que nós temos proposto para hoje. Eu ainda quero entrar na teologia paulina e vou entrar na teologia paulina e até já vou fazer aqui vamos dizer assim, não uma prévia, mas falar o que vamos tratar, não é? Ainda sobre a teologia paulina. Eu ainda vou entrar numa exposição detalhada de cada uma das epístolas, tá? Com que nós vamos ir com mais afinco da teologia que ele está tendo e está desenvolvendo em Gálatas, em 1 e 2 Tessalonicenses, que nós já demos uma introdução, em 1 Coríntios, Filipenses, 2 Coríntios, Romanos, Colossenses, Filemão, Éfesos, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, não é? E vamos tratando e abordando cada uma dessas teologias, suas peculiaridades. Mas antes, eu quero estar fazendo uma exposição do cristocentrismo da teologia paulina, a percepção e aplicação cristocêntrica de Paulo, que é o centro da sua mensagem. A mensagem paulina e a teologia paulina estão também fixas, presas, atreladas a uma defesa do Cristo. E o Cristo, esse crucificado, com a grande vitória sobre a morte e a vitória sobre o aguilhão da morte. E esse Cristo que é a ressurreição e é a fundamentação não só do homem, da igreja, da salvação, mas de toda a humanidade e de todo o contexto de universo, de cosmos que Paulo trata. Uma cristologia e um cristocentrismo tridimensional abordado por Paulo e que nós vamos ter a exploração sobre essa peculiaridade, essa parte em especial na nossa próxima aula, que será sobre essa proposta de estudo teológico a partir da teologia paulina.
Nós queríamos então agradecer e foi um momento muito importante hoje. E nós estamos juntos e na próxima